A todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Amém? Vamos falar um pouco da palavra do Senhor a respeito de dízimo. Já falei em alguns vídeos anteriores. Eu gostaria de pegar mais uma coisa que talvez passou desapercebido ou esquecido de falar. Então eu quero trazer mais um pouco sobre isso, porque as pessoas, entregam seus dinheiros, suas ofertas. Só que nem todo mundo sabe por que está fazendo, ou por quê, qual é o motivo. Apenas está entregando porque está na Bíblia, tem que entregar e ponto final e deu. Mas vamos lá, está lá em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tá. Primeiro, aqui está falando de alimentos, tá? Já falei nos vídeos anteriores. Está falando de alimentos. O que é abrir a janela dos céus? Abrir a janela do céu, na verdade, é chuva. Deus vai mandar uma chuva sobre a terra, como diz aqui, derramar sobre vós bênçãos sem medida, que é uma quantidade X, que não tem quantidade. Deus vai derramar chuva em abundante, na verdade. E diz assim, por vossa causa repreendeu o devorador. O devorador que quem era? Eram os gafanhotos que iriam comer das suas lavouras, que eram as pragas, como a gente diz, Então simplesmente eram gafanhotos que devorariam, as pragas e tal, que devorariam a lavoura, os alimentos, E aqui, para que não vos consuma o fruto da terra, para não estragar, os alimentos. Ou seja, a lavoura deles seria abençoada. Não ia ter praga nenhuma, eles não iam utilizar inseticida, como a gente utiliza hoje em dia. Ia ser fruto natural, fruto bom, gostoso, maravilhoso. Então, simplesmente, isso aqui não é uma bênção do tipo espiritual, como muitos gostam de espiritualizar, e também não é uma coisa financeira. Pode até ser, digamos que, se você for pegar do fruto e vender, pode até ser utilizado, mas não é financeiro em si que Deus está falando. Deus está falando apenas em frutos da terra. Então, as comportas do céu, as janelas do céu são as nuvens que Deus vai mandar chover. Os gafanhotos aqui é as pragas, para não devorar o devorador, que as pragas não é nada daquilo que você imagina, como fico falando. Enfim, então trazemos todos os dízimos. Dízimo na verdade era o alimento, cereal, tudo. E assim, uma das coisas que as pessoas ficam falando, tá, mas essa questão do dízimo, ele é dinheiro ou ele não é dinheiro? Ele é comida ou não é comida? Mas peraí, mas o dízimo, na verdade, ele não veio do tempo da lei. O dízimo, ele veio do tempo da graça. É isso que eu quero falar. Do tempo da graça. Já falei alguns vídeos atrás que existia, três tópicos que eu dou, que é o dízimo que Deus não pede, o dízimo que Deus pede e o dízimo que Deus entregou, está em alguns vídeos que você pode dar mais uma olhadinha lá para ver do que eu falei. Mas primeiro, quem foi a primeira pessoa não, quem foi o primeiro a dar o dízimo, na verdade, o primeiro a dar o dízimo, na verdade, foi Deus, tá? Está lá em Gênesis capítulo 2:8, que fala o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, o que é o dízimo? O dízimo é primícia. Então quando Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, nessa terra Deus criou o quê? Um jardim. Ou seja, Deus separa a primícia, que é o jardim. Deus preparou a primícia e colocou o homem ali dentro. Então primeiro a dar o dízimo foi ele, foi Deus. Então é primícia, tá? O homem também é primícias também, porque o ser humano
primeiro homem, primeira mulher. Foi Deus, tá. Muitos falam o seguinte, tá, mas o dízimo não veio da lei, o dízimo veio da graça, antes de Moisés. Ok. Só que o dízimo que eles davam, né, foi um dízimo que Deus não pediu, foi um dízimo que eles deram de espontânea vontade, de coração. Vocês vão até citar, mas Abraão, sim, Abraão deu o dízimo a quem? A Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele era um sacerdote, um sumo sacerdote de Salém, rei de Salém. Quem eram seus pais? A Bíblia não menciona pai, nem mãe, nem sua genealogia. Onde é que está escrito isso? Em Hebreus 7:3. Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Então, se as pessoas vierem dizendo que mas Melquisedeque tinha pai, tinha mãe, encontramos os pais de Melquisedeque, encontramos também a data que ele nasceu, o fim do seu reinado, a sua morte, enfim, não acrediteis, porque está escrito em Hebreus, sem pai, sem mãe. Talvez, supostamente, possa estar querendo dizer do tipo, nós não encontramos sua genealogia de fato, né? E aí está constatado como sem pai, sem mãe. Mas se a Bíblia fala que eles não chegaram a esse contestamento, que a Bíblia fala que eles não chegaram a saber de onde ele veio, então não somos nós, que apenas estamos estudando teologia e tal, que vamos dizer de onde ele veio, quem ele era, porque está escrito aqui, tá? Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe. Está escrito. Se tinha ou não tinha, aí eu não posso dizer o que a Bíblia não fala. Eu vou falar o que está aqui escrito. Beleza. Então, Abraão deu dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Melquisedeque. Ele era o quê? Sacerdote. Quem tornou Melquisedeque sacerdote? Não sei. Não diz. De onde veio esse sacerdócio? Não sei. Não fala. Então, não sei de que parte. Uma coisa eu sei, que havia um sacerdote nessa época. Onde ele qual era o templo que ele ficava, né? Não menciona. Uma coisa eu sei, ele era rei. Então creio eu que ele era um sacerdote dentro de um, talvez, castelo, de um rei. Mas não fala de que tinha templos na época, tá? Não fala. Beleza, então eu tenho Abraão, eu tenho Isaac, eu tenho Jacó. Interessante que Jacó fala o seguinte, lá em Gênesis 28:22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí eu pergunto, para quem Jacó deu esse dízimo? Para quem? Se não havia sacerdote, não havia levitas, não havia templo, não havia nada do que Moisés em diante deu seus princípios, fundamentos, que foi, né, as tendas, e depois das tendas começou a existir o templo com o rei Davi em diante. Mas antes de Moisés não havia templos, não havia... Para quem eles davam esses dízimos então? Era para Deus, tá, beleza, só que Deus não ia descer, pegar o dízimo e levar para o céu.
creio eu que esses dízimos eles davam para as pessoas órfãos, davam para pessoas que eles o queimavam também, como oferta, incenso. Alguma coisa eles faziam, só sei que não era para líderes que eles davam esses dízimos aqui não, tá? Não era para os sacerdotes, a não ser Abraão que deu aqui para Melquisedeque. Ou a não ser também que Jacó também dava o dízimo para Melquisedeque. Por quê? Porque era o único que eu vejo aqui mencionado que é o único sacerdote. E também não fala quanto tempo de dias ele tinha, quantos anos ele tinha. Então, talvez poderia dar até para as pessoas, e tudo que ele recebia, ele ajudava, contribuía. Era a única forma, né, de dar dízimo a Deus, porque Deus não ia deixar pegar o dízimo dele. Então, para que ele dava esses dízimos? Não está mencionado. Aí eu encontro a única forma de entregar esses dízimos é onde? Com Moisés, porque aí Deus, né, manda fazer as tendas, e trazer o dízimo, né, trazer o dízimo, essa oferta, que é os 10%. E também, né, eu encontro, né, com o rei Davi lá, que ele construiu o primeiro templo, que na verdade foi Salomão. Mas assim, de Davi em diante que encontramos o templo, aí veio Malaquias que fala a respeito de dízimos, das ofertas, ou seja, aí a partir de Moisés em diante é lei, o templo é a lei, o dízimo e a oferta já passa da lei até Jesus Cristo. E quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita, porque ele ressuscitou, aí já não é mais lei, aí já é graça. Aí veio Paulo, veio os apóstolos, que não era dízimo nem ofertas, tá? Que eles pregaram ali. Era apenas ajuda. Eles pediram ajuda para as pessoas, não pediu dízimo nem oferta. Nem Jesus não pediu nem dízimo nem oferta. Tanto que ele falou a respeito do cominho, da hortelã. Vocês podem até dar o dízimo das ofertas e tal. Porém, vocês deixam de fazer o que é a caridade. E o que é caridade, né? E ajudar as pessoas, ajudar o próximo, que ele falou isso a respeito dos fariseus. Eles deixavam de ajudar as pessoas. Que eles pegavam o dízimo e ficavam com eles. Eles não retribuíam o povo, eles não davam para o povo, eles não davam para as viúvas, eles não davam para os pobres, não davam para os necessitados. Eles não ajudavam ninguém. Simplesmente pegavam o dízimo e ficava para a igreja inteira. Então é por isso que Jesus meteu o chicote no ombro deles, né? Aí vem Paulo pede uma ajuda de custo, né? Quem pudesse ajudar, contribuir para a igreja e tal. Não para a igreja, mas para ajudar as pessoas, os irmãos de outros lugares, de outras igrejas que precisam de ajuda. Enfim. Aí você cita, tá, mas espera aí. Temos que trazer o que? O dízimo aonde? A Bíblia só menciona dízimo no templo. Em Malaquias, de Moisés em diante. Aqui a Bíblia menciona que a gente tem que trazer dízimo e a oferta no templo. Até antes do templo não era mencionado. Primeiro, se o dízimo e a oferta de hoje não é o dízimo e a oferta de Moisés, por que o dízimo e a oferta é trazida no templo? Porque o templo, ele foi fundado praticamente dentro da lei, não fora da lei. Foi dentro da lei. O templo. Em Malaquias fala 3:10 durante a lei. Então por que quando é feito a igreja e tal, e é pedido dízimos e as ofertas, o teu dízimo e a oferta está dentro do templo? Primeiro, que se o dízimo e a oferta fosse somente da graça, esse dízimo e a oferta fosse da graça, não precisaria você levar dentro do templo. Por quê? Porque o dízimo e a oferta é da graça. E por que é fundado um templo hoje, que o templo foi feito no tempo da lei? Para que o templo então? Para que existe o templo, se o templo veio do tempo da lei?
e não da graça. Tanto que na graça eu não vejo templos nenhum. Tanto que Jesus até manda destruir o templo. Eu não vejo Pedro construindo um templo ou igreja assim, construção. Eu não vejo Paulo construindo. Eu vejo ele indo nas praças, nas ruas, pregando o evangelho. Tanto que Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu não vejo eles construindo templos e nem igrejas, e nem alugando locais. Ah, mas está mencionado lá que Jesus fala que eles têm que ficar reunidos num só lugar. Sim, só que ali o que Jesus estava falando simplesmente é para que viesse o poder do alto. Era a única forma de juntar todo mundo num só lugar. Porque Jesus queria fazer um batismo em massa, né? Que é a vinda do Espírito Santo. Então todos eles tinham que estar reunidos ali, em união, porque aí é que vem o poder do Espírito Santo, porque está todo mundo junto.